tenhamos bom domingo com Deus. Vamos avançar na leitura da história do rei Davi. Capítulo 20 do segundo livro do profeta Samuel. A revolta de Seba, que acontece em meio a uma confusão entre os homens de Israel e os homens de Judá. Povo de confusão, povo de contenda. Os de Israel e os de Judá brigavam para ver quem tinha mais direito sobre o retorno do rei. Era para haver comemoração, mas só aconteciam brigas. Daí, no meio da contenda, vem um para propor a revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um sujeito muito ordinário e matreiro, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele se aproveitou da confusão e tocou a corneta para reunir todo o povo e começou a gritar bem assim: "Abaixo Davi! Abaixo o poder do rei Davi! Nós não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Abaixo o rei Davi! Homens de Israel, vamos voltar para casa. Abaixo Davi!" Então, todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado, tomando conta da manutenção do palácio, aquelas que foram violentadas por Absalão. O rei Davi lhes deu tudo o que precisavam. O rei Davi deu a elas tudo o que precisavam. Porém, não teve mais relações sexuais com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. Sociedade de cerca de 3.000 anos para trás, época em que o patriarcado era o patriarcado do patriarcalismo em estado absoluto. As mulheres sofrem violência sexual e são condenadas a viverem como viúvas pelo resto de suas vidas, condenadas a não experimentarem mais o amor. Época em que as mulheres tinham direitos nenhuns, nada para as mulheres. É o patriarcado em estado absoluto. Sociedade do tempo do mundo antigo. O rei Davi disse a Amasa: "Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã." Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: "Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Esse Seba vai nos dar muito trabalho." Então, os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa
e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então, arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maaca. Ou melhor, foi parar na cidade de Abel-Bet-Maaca. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Chamem Joabe, tenho algo muito importante para falar com ele. E ela era uma mulher muito esperta, muito inteligente. Joabe foi até ela e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, Senhor, escute, por favor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais a Israel. Cidade desenvolvida, cidade pacífica, cidade de bons conselheiros. Antigamente, costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Nós somos todo o bem para vocês. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, nunca, jamais, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra o poderio e soberania do rei Davi. E o rei Davi é o nosso rei. Estamos aqui para defender o trono do rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa.
E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Que mulher inteligente! Negociou a cabeça de um para preservar a integridade da cidade. Cidade desenvolvida porque era cidade pacífica. Onde há paz, há a prosperidade. Devemos absorver este mantra. Onde há paz, abunda a prosperidade. Onde há paz, a prosperidade é enriquecida ainda mais. Onde há paz, não há prejuízos. Próximo tópico: os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Vejam só, toda uma divisão de tarefas, uma divisão do trabalho dentro do Estado de Israel, que era totalmente conectado à religião dos hebreus. Tempo do mundo antigo, Estado e religião, uma coisa só. As coisas do Estado eram as coisas da religião também. Então, vamos pensar na maquinaria da estrutura do Estado administrado pelo rei Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Forças armadas. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas, tropa de elite e guarda pessoal do rei Davi. Servos fiéis, homens de guerra, os mais bem treinados, possivelmente falando. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Ele administrava a força de trabalho dos escravos. Lembremos que estamos falando de uma sociedade de cerca de 3.000 anos para trás. Tempo do mundo antigo, regime de sociabilidade do escravismo antigo, época em que povos mais fortes faziam guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear as suas riquezas e tributá-los pesadamente. Então, os escravos eram despojos de guerras. E não raro, mas quase sempre, se incorporavam à força de trabalho disponível na sociedade. Então, vemos aqui que Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Administrava a força de trabalho disponível para prestar serviços para o Estado de Israel e para a religião de Israel. Estado e religião eram imbricados e interdependentes. Tudo em nome de Deus. Era essa a compreensão do tempo do mundo antigo. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Assessor de assessoramento, staff, aquele que orienta as decisões do rei. As decisões são do rei, efetivamente, o rei é soberano, mas os conselheiros orientam a condução para a tomada de decisão do rei. Seva era o escrivão, o escriba, o registrador dos atos de governo e dos atos religiosos. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, em cargo religioso, condutores de liturgia, administradores da religião.
Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. E chegamos ao tópico: os descendentes de Saul são mortos. Capítulo 21. Os descendentes de Saul são mortos, mas o demais será papo para um próximo vídeo. Que beleza! Estamos caminhando bem. Então, logo mais, terminaremos, em nome de Jesus, a leitura do segundo livro do profeta Samuel, que vai até ao capítulo 24. E já avançaremos para o primeiro tópico do primeiro livro dos reis, a velhice do rei Davi. Já estamos na etapa final da história do rei Davi. Viva o leituramento, viva o escrituramento, viva a reflexividade, viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a alfabetização, viva a pedagogia. É isso aí, maravilha. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Que todo o mal seja transformado em bênçãos. Servimos ao Deus amor. Servimos ao Deus amor. Que é Deus amor por quê? Porque transforma maldições em bênçãos. Amém. Que todas as tentações, todas as dificuldades, todas as altercações, que todas as vilanias, que todas as fofocas, que todas as destruições de reputações de inocentes, que todas as maldades e covardias sejam em prol do nosso desenvolvimento. Deus é amor, por quê? Porque o Deus amor transforma maldições em bênçãos. No limite, tudo contribui para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, todo o mal que fazem contra nós se transforma em bênçãos. Amém. Tenhamos bom domingo com Deus. Deus é bom, Deus é amor. Amém. Deus é bom. Amém. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior porque Deus é amor. Amém.